Olá, Guten Abend, meu nome é Walter Wolf. Tenho um canal aqui no YouTube chamado Walter Wolf, Deutsch, Português Verbindung, que ensina alemão para você. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor se inscreva, clique no sininho para receber novas notificações e me acompanhe e aprenda um pouco de alemão ou muito de alemão, como você quiser. Bom, num vídeo passado eu postei um vídeo de fonética explicando os sons das vogais em alemão. Os sons das vogais, as vogais que nós temos também em português, o A, E, I, O, U, com as suas diversas variações. E cabe aqui fazer uma recapitulação do conceito de vogal, o que seria uma vogal. Vogal é um fonema que é pronunciado sem nenhuma resistência, sem nenhuma interferência dos aparelhos bucais para a saída do ar. O ar sai livremente, sem nenhuma resistência, como por exemplo A, E. Diferentemente de uma consoante que você tem uma resistência para a saída do ar. Por exemplo, quando você pronuncia a letra F, veja que a língua e os lábios opõem uma resistência na saída do ar. Isso é um conceito de vogal e consoante. Bom, nós vimos essas 5 vogais que nós temos em português, o A, E, I, O, U, e hoje nós vamos ver 3 vogais que temos em alemão que nós não temos em português. Quais seriam essas vogais? O A tremado, a letra chamada E, e ela tem esse som, um som de E aberto, mas é uma letra diferente, o A tremado com som de E. O O tremado com o som de, chamado a letra E, e o U tremado chamado a letra U. Vamos ver em seguida o significado e como se pronuncia essas letras. Veremos também encontros vocálicos formados pelas diversas vogais com os seus fonemas. Bom, então como eu falei, além das 5 vogais que nós temos no alfabeto português, no alemão nós temos mais 3 vogais que não existem em português. A primeira delas está aí, este A tremado, ele tem sempre o som de E, um I aberto, E. Então, A tremado é, como na palavra Käse, como na palavra Bär, como na palavra nämlich, como na palavra Bäckerei, que estão aí. Então, A tremado, sempre o som de I aberto, E. Está aí entre parênteses a transcrição fonética, segundo as normas internacionais de fonemas, segundo o Código Internacional de Fonemas, como essa letra, como essa vogal aparece no dicionário estrangeiro, entre parênteses após a palavra. Este é o som do A tremado. A próxima vogal, a segunda vogal que nós não temos em português, é o U tremado, que tem o fonema de U. U. Veja bem, a transcrição fonética Y. É esse som de U. Tão comum no francês, né? Nas palavras de francês, todo o U em francês, todo o U em francês tem esse som de U. No alemão é o U tremado. Né? No francês, na palavra menu, début, pu, né? É o biquinho francês, temos aí no alemão o U tremado, esse fonema de U, e a transcrição fonética está aí, entre parênteses, o Y. Apareceu o Y, é esse som do U. Como nas palavras Glück, Früh, Stück, Spülen. Bom, mas aí é um som diferente do português. Como é que se explica esse fonema? É difícil de fazer? É relativamente difícil porque ele é diferente. Veja bem, a explicação para esse fonema é a seguinte: você faz a embocadura de um U, mas tenta pronunciar um I. Então ele fica entre um U e um I, com um biquinho, como Stück, Spülen, Früh. U em alemão, também fonema existente no francês. U. Bom, a terceira vogal do alemão, que não existe em português, é o Ö. Ö. Está aí, o tremado, o Ö. Bom, como é que se explica esse fonema do Ö? Eu acho o fonema mais difícil em alemão, o Ö. Bom, o Ö, ele se explica pelo seguinte modo: você faz a embocadura para pronunciar um
O, embocadura de um O, mas tenta pronunciar um E, então fica E. Como na palavra löwe, löwe, como na palavra möwe, möwe, embocadura de um O, tentando pronunciar um E, mas esse E é fechado, I, então fica E. Agora tem uma variação desse fonema do E. Quando você tenta pronunciar um E aberto, então a embocadura fica entre um O e um E. E o fonema fica E. Parecido, mas é diferente. Os alemães sentem a diferença e é possível aprender essa diferença. Como na palavra können, Löffel. Né? Veja bem, können, Löffel. Qual é a diferença? O E é um E mais aberto, então o O fica entre um O e um E mais aberto. E quando acontece isso? É aquela mesma regra do O. Sempre que o E estiver seguido por duas consoantes, ele fica com o som mais aberto, ou seja, können, Löffel, können, Löffel, öffnen, öffnen. Diferente do E fechado, que é möwe, möwe, löwe. Ok? Então, o O tem essas duas, o E tem essas duas variações, aberto e fechado. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre os encontros vocálicos possíveis em alemão, né? Possíveis em alemão. E aqui cabe dizer o seguinte, a fonética alemã ela é bem rígida, então essa regra ela não tem variações. O que eu vou dizer aqui vale sempre. Por exemplo, quando eu digo que o encontro vocálico E e I tem o som de I, isso quer dizer que sempre que aparecer um E, I, esse encontro vocálico tem o som de I. Por exemplo, nas palavras estão aí Ei, Bein, Stein, Eis, né? E I, né? Sempre Sein, sempre som de I. Então, E, I, I. Mas tem mais algum encontro vocálico que faz o som de I? Tem o próprio I e o I, como em mai. Está aí a palavra mai, né? AI, som de I. O AY, semivogal Y, AY também faz o som, fonema de I, Bayern. Né? Então, EI, AI e AY sempre som de I. E o encontro vocálico AU, normal, como em português, AU, se pronuncia AU. Veja na palavra grau, né? Na palavra brown, no nome Paul, que em inglês é Paul, em alemão não, Paul. Por quê? Porque o AU sempre tem o fonema de AU. Diferente do A tremado e o U. A tremado e o U tem som de OI. E a regra, apareceu o A tremado e o U, tem o fonema de OI. Como por exemplo, aí ó, räumen, räumen, versäumen, räumen, versäumen, som de OI. Bom, tem mais algum encontro vocálico com som de OI? Tem o EU, como na palavra heute, Beute, neun. Então, EU, som de OI, atremado U, som de OI. Estão aí as palavras, né? Versäumen, räumen, heute, Beute, neun. Bom, e por último, o encontro vocálico do I e do E. Seu I e o I fazem o fonema do I, o I e o E fazem o fonema, o som de um I, só que um I um pouco mais alongado, e ele vai aparecer na transcrição fonética, no dicionário, com dois pontinhos, um I alongado. Então, olhem a palavra markieren, markieren, Riese, markieren, riesen, reagieren, reagieren. Um I longo, né? Ziel, Ziel, veja, um I e sempre o I longo.
Mas cabe uma observação, esse IE ele tem que estar na sílaba tônica, porque existem situações em que esse encontro vocálico aparece fora da sílaba tônica e ele aí é pronunciado com IE. Um exemplo, Brazilian. Veja só, o IE não está na sílaba tônica, a sílaba tônica está no Brasil, então o IE está na sílaba átona. Então a pronúncia fica IE, Brazilian, Argentinian, Argentinian, o IE fora da sílaba tônica. Então, IE na sílaba tônica, o fonema do I longo. Bom, apresentei aqui para vocês então, complementando os sons das vogais do A, E, I, O, U, que mostramos no vídeo passado. Hoje eu mostrei aqui para vocês o som das vogais, o E, o A tremado E, o E e o U, E, U, U, e mais os encontros vocálicos EI, AI, EY, AU, EU, né, e o IE. Se você gostou do vídeo, por favor, clique no gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal Walter Wolf Deutsch, português Schwerbindo, e venha aprender pouco ou muito de alemão comigo. Até o próximo vídeo. Tschüss!